Por anos, nos acostumamos com os titãs do universo. Buracos negros como o TON 618 e o Fênix A. Monstros cósmicos com a massa de dezenas de bilhões de sóis, capazes de engolir sistemas solares inteiros. Eles eram os reis incontestáveis do abismo, os objetos mais massivos que conhecíamos. Pensávamos que já havíamos encontrado o limite do que é possível. Estávamos errados. E se o verdadeiro monstro do universo não for definido pelo seu tamanho, mas sim pelo seu apetite insaciável? E se a descoberta mais chocante não for a de um buraco negro maior, mas sim a de um que está quebrando as próprias regras da física para crescer? Astrônomos acabam de encontrar um objeto que não apenas destrona os antigos reis, mas que, segundo o nosso entendimento, simplesmente não deveria existir. No coração de uma galáxia distante, eles encontraram um buraco negro que está crescendo em um ritmo que a ciência considerava impossível. Ele devora o equivalente a um sol por dia, todos os dias. A própria luz gerada por essa refeição violenta deveria ser forte o suficiente para empurrar a matéria para longe, criando um limite natural de velocidade para o seu crescimento. Mas este monstro ignora a regra. Ele está violando a lei cósmica da alimentação. Hoje, no Diário Interestelar, vamos examinar o objeto mais luminoso e voraz já descoberto. Vamos entender por que este quasar não deveria existir, quais novas e bizarras teorias ele está forçando os cientistas a considerar, e o que ele nos revela sobre um universo primordial muito mais violento e caótico do que jamais ousamos imaginar. O objeto no centro deste mistério tem um nome: J0529-4351. Ele é um quasar, o que significa que estamos olhando para o núcleo de uma galáxia muito distante, onde um buraco negro supermassivo está em um frenesi de alimentação. E este é, oficialmente, o objeto mais luminoso já detectado em todo o universo. Para dar uma ideia, ele brilha com uma luz 500 trilhões de vezes mais intensa que a do nosso Sol. Não é uma estrela, é um farol cósmico alimentado pela fúria de um monstro. O motor por trás deste farol é um buraco negro com uma massa estimada em 17 bilhões de vezes a do nosso Sol. Isso o coloca na categoria dos gigantes, mas ainda não o torna o maior de todos. O que o torna único, o que o torna impossível, é a sua taxa de crescimento. Ele está acumulando massa a um ritmo de quase 400 sóis por ano. Isso é, literalmente, o equivalente a devorar um novo Sol a cada dia que passa. A escala deste objeto é difícil de compreender. O diâmetro do seu disco de acreção, o anel de matéria superaquecida que gira ao seu redor antes de ser engolido, é de 7 anos-luz. Se este quasar estivesse no centro do nosso sistema solar, este anel de fogo se estenderia para quase o dobro da distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Ele não engoliria apenas nossos planetas, ele engoliria nossos vizinhos estelares. Mas esses números, por mais absurdos que sejam, escondem o verdadeiro paradoxo. Um motor tão potente deveria se autorregular. A própria radiação que ele emite deveria soprar para longe a matéria que o alimenta, como um vento de luz. Este princípio é conhecido como o limite de Eddington, mas o J0529-4351 está ignorando essa lei. E é essa violação que está forçando os astrônomos a repensar tudo o que sabiam sobre o crescimento dos monstros do universo. Para entender a magnitude do crime que o J0529-4351 está cometendo, precisamos entender a lei que ele viola, o limite de Eddington. Pense assim: imagine tentar alimentar uma fogueira gigantesca no meio de um furacão. A gravidade do buraco negro é a fogueira, tentando puxar mais e mais matéria para si. Mas a matéria, ao se aquecer a milhões de graus, libera uma quantidade colossal de luz e radiação. Essa radiação é o furacão, empurrando a matéria para fora.
O limite de Eddington é o ponto de equilíbrio, onde a força do furacão de luz se torna tão forte quanto a atração da fogueira da gravidade. A partir deste ponto, o buraco negro não deveria conseguir puxar mais matéria. Ele deveria se autorregular. No entanto, este quasar está brilhando várias vezes acima do seu limite. O furacão de radiação deveria estar soprando tudo para longe, mas, de alguma forma, um dilúvio de matéria equivalente a um sol por dia continua a cair em suas garras. Então, como isso é possível? Os astrônomos estão trabalhando com novas teorias que desafiam nossos modelos. A primeira hipótese é que o disco de matéria ao redor do buraco negro não é um donut grosso e turbulento como se pensava. Em casos extremos como este, o disco pode se tornar ultrafino e denso. Isso permitiria que a radiação escapasse pelas verticais, para cima e para baixo, enquanto a matéria continuaria a fluir para dentro pelos lados, sem ser afetada pelo vento de luz. Outra ideia, ainda mais extrema, é a de que a própria radiação está sendo aprisionada. Se o disco de matéria for incrivelmente denso, a luz pode ficar presa dentro dele, ricocheteando entre as partículas de gás em vez de escapar livremente. Se a luz não consegue sair para empurrar, o furacão é abafado. Isso permitiria que a gravidade do buraco negro dominasse completamente, forçando-o a engolir matéria a um ritmo que, até agora, considerávamos ser fisicamente proibido. O quasar J0529-4351, portanto, não é apenas um novo recordista no livro cósmico. Ele é uma máquina do tempo, um fóssil de luz de uma era muito mais selvagem do universo. Objetos com este apetite voraz não existem mais em nosso tempo. Eles eram os reis do amanhecer cósmico, quando o universo era jovem, denso e o gás primordial era abundante, servindo como um banquete infinito para os primeiros buracos negros crescerem e se tornarem os monstros que hoje habitam o centro das galáxias, inclusive a nossa. Esta descoberta está nos ajudando a responder uma das maiores perguntas da cosmologia: como os buracos negros supermassivos se tornaram tão gigantes, tão rápido, logo após o Big Bang? A resposta parece ser que, naquele ambiente caótico, eles não respeitavam as regras. Eles se alimentavam de uma forma proibida, superando seus limites para crescer a um ritmo que hoje consideramos impossível. E o mais incrível é que este quasar esteve escondido à vista de todos por décadas, seus dados confundidos com os de uma estrela comum. Agora que sabemos o que procurar, os astrônomos acreditam que este pode ser apenas o primeiro de uma classe inteira de devoradores extremos a ser descoberta. Podemos estar à beira de encontrar muitos outros monstros que quebram as regras, forçando-nos a reescrever os livros de astrofísica. No final, esta história nos ensina uma lição importante. Por anos, ficamos obcecados com a pergunta: qual o maior? Gigantes como Fênix A nos deram uma resposta sobre massa e tamanho. Mas o quasar J0529-4351 nos faz uma pergunta mais profunda: qual o mais extremo? Ele prova que o universo não é um lugar de gigantes adormecidos, mas de monstros ativos e vorazes que desafiam nossa compreensão. A descoberta deste quasar impossível é um lembrete de que, toda vez que pensamos ter encontrado os limites, o cosmos nos mostra que a exploração está apenas começando.